Glória a Deus, aleluia. Queremos saudar a todos a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador. Te pedimos, deixe o seu like, compartilhe, né? Nos ajude a crescer mais, né? Porque já estamos crescendo, mas queremos crescer mais para alcançar mais vidas, né? Para o reino de Deus. Deixe o seu like, compartilhe. Deixe o seu like, compartilhe. Com vocês essa noite está no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 32, que diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um homem que se chamava Enéas, e que havia 8 anos estava na cama, pois era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te sara, levanta-te e faz tua cama. E em seguida se levantou. E virando todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Glória a Deus. Ali, né, em Lida. E ali existia um homem que estava há 8 anos numa cama, porque era paralítico. 8 anos. A palavra de Deus não explana exatamente o que aquele homem, o que aconteceu com aquele homem, porque ele estava enfermo. Mas ali Pedro, com autoridade, em nome de Jesus, aquele homem foi curado. Autoridade que Deus dá aos servos e servas do Senhor. Autoridade que Deus dá para que as pessoas sejam curadas. Mas vemos que a vida de Pedro, um dos apóstolos, ela foi um pouco conturbada, até o momento em que ele chega nessa situação, nessa força vindo, pelo Espírito Santo de Deus, e autoridade, para repreender as enfermidades. Porque Pedro era um homem que, como os outros apóstolos, eles demoravam muito a crer. Demoravam muito a crer. E isso às vezes é complicado, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, porque às vezes Deus quer falar com cada um de nós, mas nós não cremos que Deus verdadeiramente quer falar. E assim foi a vida de Pedro. Pedro, quando ele aceitou o convite de Jesus para ser um dos seus discípulos, no momento em que ele estava pescando ali, e a noite toda pescaram e não conseguiram nada. Aí Jesus chega para aquele homem e fala: lança a rede do outro lado, e ali acharam peixe. Mas nós vemos na palavra que ele diz bem claro: passamos a noite toda e não conseguimos nada, mas em teu nome nós vamos lançar essa rede. E ele lança a rede, e a palavra diz que a rede vem tão cheia que eles não conseguiam trazer a rede. Aí chamou os amigos, chamou as pessoas que estavam ali, todos, para poder arrastar a rede cheia de peixe. Então,
as coisas de Deus, ela é assim. As coisas de Deus é em abundância, é em quantidade, né? Não é uma coisa de... As pessoas às vezes, né, tornam as coisas de Deus uma coisa pequena, uma coisa que é para poucos. Não, as coisas de Deus é para muito. Deus, Ele veio abençoar muitos e não poucos. E nós temos que crer nisso, né? Na abundância de Deus, na prosperidade que Deus quer derramar. Não para poucos, mas para muitos. Ele quer abençoar. Né? Vê que pessoas ali que não tinham nada a ver, né? De repente estavam ali sentados na beira do mar, né? Foram abençoadas com peixe. Por quê? Porque aquele homem, Pedro, né? Ele ouviu a voz de Jesus e obedeceu. Então é um ponto importante, ouvir e obedecer. Porque às vezes nós ouvimos, mas não obedecemos. Então nós temos que entender isso, né? Jesus falou claramente, lança a rede do outro lado. Ele lançou, né? Então nós vemos que ali muitas pessoas foram abençoadas. E ali foi chamado de Pedro, né? E Jesus falou, eu vos farei pescadores de homens. E verdadeiramente Pedro se tornou um pescador de homens, de tal forma, né, que na descida de Pentecostes ali, quando o Espírito Santo, né, se manifestou, né, quando todos começaram a falar em línguas, com uma pregação de Pedro, né, muitos ali aceitaram, né, o Senhor Jesus. Então, amados, nessa noite, nós queremos dizer para você, né, que o nosso Deus, ele é um Deus, né, de abundância. É um Deus que quer nos abençoar poderosamente, né, porque nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, né? Quem mais pode Ele, né? Quem mais pode que não Ele, né? Como Ele diz, todas as coisas são minhas, né? Todas as coisas são minhas. Talvez o ser que Deus tenha repartido mais coisas foi o homem, né? Deus deu o homem, né, muita autoridade, né? Começamos falando de Adão, né? Porque Adão recebeu autoridade, né, sobre toda a terra. Adão dava nomes aos animais, Adão cuidava da terra. Então Adão recebeu toda a autoridade sobre a terra. Então, e Adão é a representação do homem, né? Eva é considerada a mãe, né, de todos os seres vivos. Então nós temos essa representação do homem e da mulher. Então Deus sempre abençoou o homem, né? Até o momento em que o homem, né, decidiu, né, ele teve uma decisão de, né, obedecer a uma outra voz, né? E nós perguntamos qual é a voz que você está obedecendo, né? E decidiu obedecer a outra voz. E ali ele passou a não ter nada, né? As coisas passaram a ser praticamente, né, escassas na vida dele. Ali ele, sobre maldição, teve que trabalhar duro, né, para tirar o seu alimento, para alimentar a sua família. Então, por causa de quê? Porque Adão não, né, ouviu a voz de Deus. E há toda uma consequências, né? São consequências da vida. E nós podemos hoje ver, né, às vezes, né, vamos falar sobre um casal, né? O casal é abençoado, tem sua casa, tem seu trabalho, né? Deus abençoa a vida do casal, tem seu filhinho, tem suas coisas tudo certinho. Aí o homem
né, por algum motivo, de repente vai ouvir outra voz, né? E ali a vida dessa pessoa começa a caminhar para outros lados, né? E as coisas já não andam mais bem, as coisas já não são mais abençoadas. E hoje nós temos que crer dessa forma. O que está acontecendo com a sua vida? Né? Porque a sua vida não está bem, né? Você vai pensar, poxa, por que minha vida não está bem? E nós devemos perguntar, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Né? Qual a voz que eu estou ouvindo? Né? Qual a voz que eu estou ouvindo? Porque a voz de Deus, ela é audível em todos os lugares, né? Deus ouve o homem, né? Mas a voz de Deus, ela é ouvida por todos, mas não é obedecida. Estamos com vários problemas